Observe essa história. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe em água a ponta do dedo para que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, pois, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que está daqui não podem passar para vós outros, e nem os que estão lá podem vir para nós. Então replicou: Pai, eu imploro, mande-o que vá até a minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos forem ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A princípio, quando nós observamos esse texto, dá a entender que rico não entra no céu e que só os pobres entram no céu. Mas esse texto está longe dessa interpretação. Porque logo no início do texto, se observarmos, o diálogo é entre 2 ricos. Por exemplo, Abraão foi um homem riquíssimo e o diálogo é entre o rico e Abraão. Ou seja, então já dá para descartar a ideia de que rico não entra no céu. Não é isso que Jesus quis ilustrar nesse texto. O que Jesus quis nos mostrar, nos ensinar, é muito mais profundo. Para entender um pouco essa parábola, antes de começar ela, no mesmo capítulo 16, versículo 14 a 17, fala dos fariseus. Jesus observava como viviam os fariseus, a maneira que eles se comportavam, religiosos, cheios de riqueza, de pompas, mas que não olhava de maneira alguma para os mais necessitados. Então Jesus, observando a atitude dos fariseus ali, aqueles homens religiosos, aqueles homens cheios de dinheiro, mas com muito individualismo, então Jesus propôs esse texto, essa parábola, que muitos dizem que é parábola, outros dizem que não é parábola, mas enfim, o interessante é entender o que Jesus quis nos ilustrar, quis nos ensinar com essa parábola. Observe que aquele homem rico, ele teve oportunidades para ajudar muita gente, para ajudar Lázaro, porque é isso que Deus nos dá, oportunidade todos os dias, porque às vezes você diz que é bom, você diz que adora ajudar os outros, mas quando Deus te coloca ali, diante da situação, coloca a situação para você, você não faz nada, você deixa passar essa oportunidade. Quantas oportunidades teve esse homem rico de mudar o seu coração, de se mover, de olhar para aquela criatura ali que estava precisando dele e que só precisava das suas migalhas. Quer dizer, só isso aqui do seu tempo, só isso aqui do seu dinheiro.
não ia mexer no seu patrimônio, não ia mexer em nada. Era só, Deus queria que ele se movesse o coração dele. E ele estava dando oportunidades para ele. Porque Lázaro não era nenhum vagabundo. Lázaro era um homem doente. O corpo dele era cheio de chagas. Os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ou seja, Lázaro não trabalhava, não é porque não queria, é porque não podia. E Lázaro foi jogado na porta desse homem rico, porque a Bíblia diz que ele jazia à porta do homem rico. Quer dizer, ele tinha sido largado ali. Lázaro não tinha condições nem de ficar se locomovendo pela cidade. E aquele homem rico tinha condições, de alguma forma, de olhar para ele. Mas o que Deus queria não era só a ajuda dele, queria que ele olhasse para aquele homem com carinho, com amor, com uma alma, porque a Bíblia, pelo que a Bíblia diz, ele era um homem religioso, porque lá na frente, quando ele conversa com Abraão, ele não conversa como um louco qualquer. Ele chama Abraão de pai. Então ele conhecia as Escrituras. Ele sabia do amor que Deus queria de cada um. Aquele homem conhecia a palavra. Então, quando Deus estava cobrando aquilo dele, é porque Deus tinha dado muito para ele. Tinha dado riqueza, conhecimento. Tudo isso ele tinha. E teve também as oportunidades de aproveitar isso, de mostrar, de colocar em prática. Como Lázaro não era vagabundo, precisava de ajuda, realmente. Eu acredito que Lázaro nem o maldiçoava, pelo contrário, eu acredito que Lázaro o abençoava todos os dias. Porque você já deve ter visto muitas vezes quando um mendigo na rua, forte, todo robusto, está pedindo esmola, está pedindo porque ele deixou de trabalhar, porque ele não quer trabalhar. E quando você oferece um serviço, ele fica bravo, ele te xinga. E quando você diz não para ele, ele amaldiçoa até a sua última geração. Ou seja, o coração desse pobre, desse mendigo, está tão sujo quanto aquele rico. Então não é por ser pobre ou rico que Deus está querendo mostrar. Ele está querendo ver o coração de cada um, o amor. É isso que nos salva, é o nosso coração, é o nosso amor, o amor verdadeiro. Não adianta também só ajudar, só chegar lá e falar, dá isso aqui para aquela pessoa lá e pronto, eu já fiz minha parte. Deus quer ver o amor que você tem para tratar com aquela situação e Ele te dá oportunidades. Ele nos dá oportunidade. Então, observe outra coisa. Quando Jesus conta a história, narra a história, ele conta, ele fala o nome de Lázaro. Lázaro tem nome. O mendigo tem nome. Quanto o rico, não tem nome. Porque o nome de Lázaro está escrito no livro da vida. Deus conhece Lázaro. Agora, a pergunta é, Deus nos conhece? Porque Deus nos conhece através do nosso coração. E Deus nos conhece? Como está o nosso coração? Será que não é isso que Jesus quis dizer? Cuida do teu coração. Não importa se você é rico, se você é pobre, mas o seu coração é que é importante. Como ele está? Você está amando o próximo? Está ajudando o próximo quando precisa, mas ajudando com amor. Não para querer recompensa, para querer que os outros vejam. Note que a morte de Lázaro, ela foi recebida pelos anjos. Mas com certeza o seu corpo foi jogado numa vala qualquer. Enquanto o rico foi sepultado. Ou seja, com todas as glórias e honras do mundo, com toda sorte de instrumento, familiares, aquele bando de gente para assistir porque queria estar ali presente no enterro daquele homem rico, no sepultamento. Mas de que adianta ter sido conhecido tanto pelo mundo se você não é reconhecido por Deus, seu nome não está no livro da vida? E uma lição muito interessante que Jesus deixou também.
é que existe um grande abismo entre o céu e o inferno. Não há como passar de um lado para o outro. Ou seja, o que nós temos que fazer é aqui em vida. Não adianta depois de morto querer achar que vai receber a salvação. Temos todos os dias oportunidade para conquistar nossa salvação. Até o último fôlego de vida ainda nos é permitido. Mas depois que nós nos desligamos, não adianta mais. Veja que Abraão disse, não dá, não tem jeito. Existe um grande abismo. Então, o rico pede para que ele mande o Lázaro ir até a sua casa ainda paterna para avisar os seus familiares, para que eles não venham cair naquele lugar de tormento. E mais uma vez Abraão diz que não tem condições, porque eles têm ali Moisés e os profetas, ou seja, aqui tem a palavra de Deus, tem o ensinamento, tem as pessoas, os evangelistas, os pastores, as pessoas que ensinam a palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada por todo mundo, para que ninguém alegue ignorância. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não prestarmos atenção e não observarmos, não adianta vir ninguém dentre os mortos. E outra lição também, não tem como mortos e vivos se comunicarem. Não tem como. Esse grande abismo não deixa. Então não tem de forma nenhuma jeito de uma pessoa morta ela se comunicar no mundo dos vivos. Nem que ressuscitasse alguém dentre os mortos adiantaria para que eles se convertessem. O próprio Jesus ressuscitou e o que aconteceu? Alguns se converteram, mas tem uns que não se converteram até hoje. Então, por que adianta para uma pessoa de coração duro? Não vai adiantar, não. Então, Jesus está mandando que se converta agora, que olhe para o seu coração agora, não espera depois da morte, não adianta seus familiares ir lá e pedir por você, e orar por você, e fazer tudo para a sua alma, porque não adianta se você não se preparou. Não preparou a sua alma, não preparou o seu espírito. Então nós temos que cuidar da nossa salvação agora, porque depois que nós morrermos, não adianta. Amém, pessoal? Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Você Pode com Maria Bonfim. E se você permaneceu aqui comigo até o final, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você deixar o seu comentário e que você compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye!